House, meus chais, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do nosso projeto Caminhos de Cura. Eu sou Marília Siriani, mentora de cura e terapeuta multidimensional, e hoje eu quero te ensinar o caminho da autocura. A autocura existe, ela precisa ser falada para que nós possamos ser independentes da medicação, de diagnósticos e possamos tomar as rédeas das nossas vidas, para que a gente possa transformar a nossa realidade, porque é o mesmo caminho. É o caminho de entender a frequência vibracional de como o universo funciona. Eu aprendi dentro desse caminho e falo muito essa palavra porque realmente é um trilhar, não é de uma hora para outra. E a primeira coisa é disciplina e persistência. É um caminho, é um processo. As pessoas que não se curam, elas não estão dispostas a viver o processo e principalmente expandir a sua mente. Elas estão dentro da crença limitante que o sistema implantou de que só existe a cura através de medicamentos, quando que isso é um padrão criado pelo sistema para que nos mantenha presos e cada vez mais doentes, porque remédio nenhum cura nenhuma doença, ele anestesia, ele silencia sintomas. Eu quero que você saiba que a doença, seja ela física ou emocional, ela começa na alma. E quando ela começa na alma, nós já entendemos que remédio nenhum pode curar dor da alma. Se isso fosse verdade, não existiriam pessoas depressivas, pessoas com surtos psicóticos, pessoas com ansiedade, pessoas com bipolaridade, esquizofrenia. Tudo isso também tem um cunho espiritual. Tudo isso tem que ser também entendido que existe um processo mediúnico em desenvolvimento e processos da psique e multipersonalidades de vidas passadas. Pois é, todo mundo acha que é fácil viver aqui sem mergulhar no processo de autoconhecimento ou entender espiritualidade. Banalizam esse conhecimento e por isso não conseguem resultados que desejam. O meu objetivo de estar aqui hoje enfrentando todas as dificuldades e interferências que eu venho enfrentando aqui é para trazer a minha mensagem. Eu sou formada em fisioterapia e aprendi sobre a anatomia, biologia e a fisiologia do corpo para poder ajudar na reabilitação dos meus pacientes. Mas isso era muito raso, eram protocolos que me faziam pensar como que eu posso tratar a doença igual de todas as pessoas se são seres únicos e diferentes. Então eu tive a oportunidade de fazer 4 anos de formação em osteopatia, que é uma especialização maravilhosa, onde eu fiz pela escola da Espanha, e lá eu integrei a profundidade que é o nosso corpo físico, a nossa fisiologia, e nada funciona separado. Ali eu já comecei a entender e expandir a minha mente de que protocolos ensinados na faculdade são, na verdade, cabrestos colocados dentro das medicinas de saúde para que a gente siga sempre aquele mesmo caminho e não tenha resultados. Quantas vezes você vê uma pessoa fazendo 30, 40, 50 sessões de fisioterapia e não tem resultados? Eu não estou aqui falando mal, eu não estou falando que há uma verdade ou não. Eu vivi o processo. Eu conheci e eu vivi a experiência. E por isso hoje eu falo desse caminho que eu trilhei, não como dona da verdade, mas como alguém que foi o próprio laboratório. A partir desse conhecimento também tive a oportunidade de fazer dissecação de cadáveres para entender na anatomia fisiológica do corpo todas as partes anatômicas, as vísceras, as fáscias, os ligamentos e tudo isso para integrar que muitas vezes o sintoma ele manifesta uma dor, mas a causa ela começou muito antes. Os nossos órgãos, as vísceras, elas têm problemas também que ocasionam dores na parte muscular, na parte óssea, na parte vascular. Então tudo está integrado, não tem separatividade. A osteopatia me abriu a mente em relação ao funcionamento do corpo físico. Mas muitas vezes eu tratava pacientes e fazia processos de manipulação visceral, cranial, bombeios em partes viscerais para funcionar, né? Essa víscera, assim como o intestino, fígado, estômago, tratamentos de refluxo, enfim. A osteopatia ela trata todas as questões do corpo físico.
E ali desencadeavam processos emocionais. Muitas pessoas choravam ou começavam a falar de lembranças, memórias que vinham na mente a partir do momento que eu tocava determinada parte do corpo. Então eu comecei a entender e querer correlacionar alguns pontos do corpo com a parte emocional. Então eu mergulhei mais profundamente para estudar a medicina germânica e a reprogramação biomuscular. Ali eu entendi, através dos estudos do Dr. Hammer, que na verdade o nosso corpo ele armazena todas as informações de experiências vividas, sejam elas positivas ou negativas. Nós temos a capacidade dos nossos tecidos armazenarem essa informação e gerar uma comunicação através dos sintomas, através da doença. E para mim fez muito sentido tudo isso. Mas comecei a perceber também que muitas pessoas estavam em processos muito conflitivos de suas emoções, de pensamentos, de estresse, de ansiedade, depressivos, né? Que era um processo mais psíquico. E eu observava através da minha mediunidade que também tinham influências espirituais. E então fui mergulhar mais no conhecimento, no estudo de entender a psique. Mas não só a psique de nós aqui como humanos integrando a nossa parte mental, cerebral, mas também a psique de vidas passadas. Essas multipersonalidades, essas personalidades de vidas passadas que influenciam no nosso condomínio humano, no nosso condomínio psíquico aqui, enquanto humanos vivendo uma experiência no Projeto Terra. E é por isso que eu desenvolvi a trilogia de cura, para as pessoas entenderem o que acontece no corpo, na mente e no espírito, e como isso pode estar integrado trazendo informações diversas. Por isso é tão difícil uma pessoa se curar assim, rapidamente, se ela não olha a causa, a origem de onde vêm as informações. Essas informações podem vir do corpo físico, através de um estresse, através do estresse químico, físico, né? Uma pancada, uma batida, alteração química, alteração fisiológica, né? Então a gente fala que é estresse biológico, mas também um estresse emocional, psíquico e um estresse espiritual. Quando eu digo estresse, eu estou falando sobre desequilíbrios. E muito mais profundo ainda quando a gente sabe que somos seres energéticos e que as nossas células são energia. Então, se nós somos seres energéticos, espirituais, vivendo uma experiência no corpo físico, nós temos que olhar todas essas partes e começar a investigar, ser um buscador, ser um questionador da nossa vida, do nosso ser interior. Isso é cura a partir da expansão da consciência, porque a consciência é a capacidade de nós percebermos o nosso mundo interior e o nosso mundo externo e criar a nossa própria forma de vida dentro de consciências que nos tragam paz, liberdade e a verdadeira forma de viver a experiência aqui para evoluir. Sem as distrações e sem estar num sistema que te limita. Essa é o principal movimento que eu quero trazer aqui para as pessoas, que não existe somente um caminho. E também não é você tratar só a parte física, ou só a parte emocional, ou só a parte espiritual, fazer uma terapia, buscar um centro espírita, buscar a religião, fazer exames, tomar remédio só uma única vez, ou não compreender que enquanto não há cura, não está sendo tratada a origem, você não está encontrando a origem. Ou você está limpando camadas e mais camadas precisam ser limpas. Por isso é um processo, é uma jornada. Ninguém vai conseguir desenvolver a autocura de uma hora para outra sem a consciência e sem estar disposto a adquirir conhecimento. O ser humano ele só evolui e pode se tornar mestre de si quando ele se coloca sendo a verdadeira experiência de transformação. Nós temos dentro de nós a centelha divina. Ninguém sabe de onde veio para onde vai, mas nós sabemos
que algo nos criou, uma consciência maior e divina nos criou aqui por um motivo. E o motivo é nós acendermos a nossa chama de onde nós viemos da consciência divina, que é o todo, que é o Criador, que é o Deus. Isso já nos faz expandir a nossa mente, para que a gente compreenda que nós não estamos aqui a passeio e que ninguém é vítima da sua história. Nós temos escolhas a fazer e podemos mudar a nossa realidade a partir dessa percepção de consciência, da união com o todo, que não há separatividade em nada. Tudo é energia. Eu vou falar para você agora, falando da parte do corpo. Se você pegar o coração, que é um músculo, que é um órgão, colocar no microscópio, aproximar esse microscópio, você vai ver ali células cardíacas que formam o teu coração, tecido cardíaco. Se você aproximar mais profundamente essas células, você vai encontrar ali moléculas que fazem essa estrutura celular. Se você aproximar mais ainda profundamente, você vai ver átomos que compõem essa molécula. E dentro dos átomos estão prótons, nêutrons, elétrons. E depois, se você aproximar mais profundamente, você vai ver quarks, bóson de Higgs e no final, um vácuo quântico. Esse vácuo quântico representa o quê? Energia. Então, o que eu quero dizer para você é que nós olhamos com um olhar muito primitivo somente a matéria como uma estrutura. Mas cada vez que nós vamos aprofundando mais, isso já é comprovado pela ciência, pela física quântica, nós vamos aproximando mais e entendendo o que é cada célula, nós vamos descobrir que no final, bem no início da estrutura celular, o que faz com que ela exista é essa energia primordial. E isso comprova que se nós somos um corpo cheio de células que compõem cada tecido, né? A pele, os ossos, os nervos, os músculos, as vísceras. Se nós somos matéria composta de células, são unidades celulares que fazem com que nós tenhamos o nosso corpo físico, e no final ela é energia, o corpo físico total é energia. Nós somos energia. E se nós somos energia, nós temos um propósito de ser energia. Nós somos um campo espiritual energético habitando um corpo físico. Independente da sua religião, do que você acredita, você sabe que quando desencarna e desacopla o espírito do corpo, da matéria, nós vemos apenas uma peça, um cadáver. O que movia aquele cadáver? Uma energia universal, um espírito. Então, independente, eu sempre falo, você acredite ou não, algo ali se desfez, se desacoplou. E esse espírito que desacopla, essa energia que se desacopla da matéria, ela tem uma função muito importante aqui na nossa evolução. Porque nós não temos só esse corpo físico, nós temos mais 6 corpos sutis. Esses corpos foram estudados também por médicos, cientistas, que já comprovaram a existência e a função desses 6 corpos sutis, que abrigam consciências mais elevadas, nosso mental inferior, nosso mental superior, corpos que fazem a nossa estrutura molecular trabalhar, e nesses corpos também estão os nossos centros energéticos, que são canais que nos ligam a essa energia universal que comanda a nossa existência. Então aqui no físico, quando a gente trabalha ferramentas energéticas, em posições de mão, quando a gente faz uma oração, quando a gente sente uma vibração diferente no nosso corpo, nós estamos captando todas essas sensações através dos nossos chakras principais, que são 7, que estão aqui na nossa frente da coluna e atrás da nossa coluna, e também dos meridianos, chamados nadis, que são canais energéticos que estão em paralelo com as nossas veias, artérias e nervos, que são canais que fluem, trabalhando energia em todas as células, todos os órgãos, enviando informações e percepções para o nosso corpo. Para compreender melhor isso, eu quero te dizer que
o pensamento, ele tem um poder tão grande de mudar a nossa realidade que ele bloqueia a nossa energia, ele bloqueia a nossa vida. Porque se nós somos seres energéticos em matéria, todo ao nosso redor também é uma energia vibrando em frequências diferentes. Mas tudo é energia. Existe um teste, que é o teste que o Hélio Couto fala muito sobre a dupla fenda, que comprova que o observador muda o objeto. A forma como ele observa tem a capacidade de mudar o estado daquela matéria. Então, tudo que nós percebemos, sentimos e vibramos é capaz de alterar o nosso meio ao redor. Nós atraímos aquilo que nós estamos vibrando. E se as nossas células são energia, elas também acabam entrando numa vibração conforme aquilo que nós experienciamos, que nós sentimos, que nós falamos, que nós ouvimos. Porque nós temos 5 sentidos primitivos no nosso corpo físico. Mas nós temos milhões de outros sentidos que estão sendo desenvolvidos através das percepções sensoriais energéticas e mediúnicas desse campo espiritual. Então agora é o momento da transição planetária que nós estamos descobrindo essas informações e podendo ter acesso a essas percepções sobre quem nós somos. Quanto mais nós entendemos quem nós somos, mais nós entendemos como nós funcionamos e o que é a nossa medicina. Como nos tornar a própria medicina de cura. Tudo que você viveu no útero da sua mãe, você captou como uma informação. Suas células captaram, porque através da membrana celular nós temos captores como se fossem antenas, que percebem os sentimentos, as emoções e aquela vibração que está sendo emanada e captada por as células, transformando e alterando a nossa química e transformando em desequilíbrio. Então, na cultura indiana, na cultura hindu, os egípcios já falavam que a doença nada mais é que um desequilíbrio desses sistemas. Nós estamos hoje totalmente desequilibrados, energeticamente, fisiologicamente, espiritualmente e mentalmente. Então esse desequilíbrio faz com que nós percebamos que a sociedade está cada vez mais doente. Ora, se nós estamos numa era onde temos facilidade em adquirir conhecimento, temos muita tecnologia para tudo, que tudo é resolvido assim, estamos correndo o risco de ser substituídos por robôs, porque hoje a inteligência artificial ela está fazendo tudo que o humano faz, porque as pessoas estão cada vez mais doentes numa era de tanta tecnologia? Porque a cura começa na alma. E a alma é a primeira que adoece através das nossas emoções e percepções diante do que a gente vive e acredita. Diante de como está a nossa visão para o mundo lá fora e como está a nossa visão para o mundo interior. E é por isso que nós vamos chegar a um momento em que a robótica, a inteligência artificial, ela não vai ter mais poder sobre nós, porque ela pode fazer tudo e pode substituir profissões e pode substituir o que você faz hoje dentro do teu trabalho, várias funções externas e materiais, mas ela nunca vai ter a capacidade de sentir a emoção. Ela nunca vai ter a capacidade sensitiva que o nosso espírito tem de detectar esse mundo extra sutil, esta sutilidade que tem na natureza, na conexão com as pessoas, na nossa emoção, de viver a experiência do espírito. E por isso que o espírito ele precisa ser falado com mais naturalidade dentro do nosso processo de cura, sem esse medo de que tudo é errado dentro dos conceitos espirituais. Cada um vai ter a sua crença, vai aprender de alguma forma, vai
crescer dentro de uma religião, dentro de uma doutrina, dentro da espiritualidade, que são coisas diferentes, mas cada um vai ter o seu caminho, a sua escolha. O importante, o que a gente busca, é que independente da escolha de cada um, a gente veja o nosso espírito melhorando, o nosso ser humano evoluindo. Aquilo que a gente escolhe trazendo resultados dentro do nosso aprimoramento moral. Que nós possamos nos tornar cada vez melhores aqui na Terra. E não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo guerra. Nós estamos vendo sacrifícios, nós estamos vendo disputa, nós estamos vendo pessoas oprimidas pelo julgamento, pessoas que estão cada vez mais usando máscaras para poder se encaixar dentro do sistema e afogando sua essência primordial, se escondendo dentro de uma identidade que não é dela, porque o sistema exige. Eu falo muito de sistema porque realmente é um sistema, aqui é um jogo que precisa ser jogado, aqui é uma matrix, e nós estamos vivendo uma experiência aqui na Terra para quebrar essa manipulação que existe desde que o mundo foi criado. Esse é um assunto muito mais profundo que eu não vou trazer aqui agora, mas existem muitas coisas que a humanidade vai ficar sabendo a partir de agora dessa transição, e não é à toa que nós vemos cada vez mais as terapias e a espiritualidade se aproximando dentro do estudo da consciência da ciência, porque a ciência ela sempre quer provar, ela sempre quer provar, mostrar, e as pessoas só acreditam se a ciência provar e mostrar. Mas muitas vezes elas duvidam do que elas sentem. Não tem como outro provar aquilo que você sente, experiências que você viveu. Eu já vivi muitas experiências no plano espiritual, consagrando as medicinas da floresta, estudando com os povos originários, em processos de rituais xamânicos, que são processos milenares. A primeira medicina no mundo vem desses povos originários, são medicinas ancestrais que estão sendo resgatadas, que já existiam dentro do processo de cura espiritual, que eu mergulhei e vivi e que ninguém vai poder provar. Ninguém vai poder comprovar ou estudar aquilo que foi uma experiência única minha e que eu vi acontecendo, que eu vi transformando a minha mente, que eu vi estruturando o meu espírito, que eu vi trazendo cura para dentro de mim sem nenhum tipo de intervenção medicamentosa. Porque enquanto eu tomava medicamento quando eu tinha depressão, eu não tinha cura nenhuma. Eu era anestesiada para não ter sintomas e vivia uma vida num vazio existencial profundo, que muitas pessoas de perto de mim não sabiam nem desconfiavam. E quantos de vocês podem estar passando por isso? Escondendo as suas dores, achando que isso é errado, não se permitindo sentir e se acomodando com sintomas e diagnósticos desse sistema que quer te manter escravo, que quer te manter anestesiado, dopado e sem conhecimento. Porque a partir do momento que você toma conhecimento sobre as coisas, que você abre a sua mente, que você expande a sua consciência, você se torna uma ameaça para esse sistema. Sabe por quê? Porque você vai começar a questionar. Você vai começar a não se encaixar mais. Você vai começar a sentir dentro de você necessidades muito mais profundas que vão te separar da ilusão. Que vão fazer você sair do raso e fazer escolhas diferentes. E aí, quando isso acontece, nós começamos a recuperar nossa identidade e nós tomamos poder. Ninguém mais pode nos manipular quando nós temos identidade e poder interno, poder espiritual. Quando nós estamos ligados à fonte, sem precisar de intermediários aqui da Terra. Sem precisar de manipulações que nos causem medos para nos manter ali. Entende o que eu quero dizer? Isso que é espiritualidade. Isso que é autocura. Questionar e mergulhar dentro de si mesmo. Hoje você está compreendendo que as suas células comprovadamente são energia.
E é um fato que nós não podemos negar também, que a reencarnação, ela também é um processo biológico que as pessoas precisam estudar. A reencarnação, ela nos explica e nos dá muitas respostas sobre coisas que nós estamos aqui aprimorando e resgatando, que nós escolhemos passar por simples vontade e amorosidade do Criador de viver novamente uma experiência fazendo diferente. Não é uma punição. Porque não existe um Deus punidor. Existe um Deus que nos dá consciência, que nos criou a partir da sua imagem e semelhança e nos dá a condição, através do livre-arbítrio, de escolher ir por um caminho ou ir por outro, pelo sofrimento ou pela dor. Só que o caminho do conhecimento, da cura, ele é muito disruptivo. Você precisa realmente estar aberto às informações de tudo. Entender os sinais do universo, se ligar com aquilo que é natural, que é a natureza. Estudar todas as histórias antigas que já vinham falando sobre alquimia, sobre energia, sobre a magia das coisas acontecerem. Jesus foi um avatar que veio na Terra para nos trazer o código de como viver aqui na Terra. E hoje ainda as pessoas não entenderam o que ele deixou. Manipularam as suas falas. Personificaram a sua imagem. Porque na verdade ele representa justamente a consciência através do amor, da liberdade. Por isso ele não teve religião. Por isso ele sempre falou diretamente com o Pai. Ele não julgava e ele não queria convencer ninguém. Ele simplesmente trazia a verdade, quem queria seguir, seguia. E é por isso que ele foi punido e crucificado. Porque ele sabia do poder e começou a ser uma ameaça para aquele sistema que queria continuar manipulando. E essa história se repete hoje. Então nós temos que mergulhar mais profundamente. E foi isso que eu fiz na minha vida. Hoje eu trabalho com as medicinas da floresta, porque a medicina da floresta ela traz uma compreensão de como nós podemos nos curar com a força da natureza, com a sabedoria indígena, de povos que mergulharam no caminho espiritual dentro da experiência viva com a natureza, e criaram medicinas que hoje fazem o processo de cura integrando essa trilogia, que é corpo, mente e espírito. Porque não há separatividade quando há consciência. Por isso os povos ancestrais já sabiam disso. É muita hipocrisia eu falar para você que nós estamos aqui sendo monitorados pela tecnologia, porque eu também preciso dela para estar aqui passando essa mensagem. Mas estejam atentos em tudo que vocês estão pensando, falando, fazendo, porque isso está trazendo interferências para o seu campo energético, para o seu campo espiritual, adoecendo as tuas células. Nunca esqueça que existe vibração e energia em tudo. E, portanto, se nossas células têm energia, têm vibração e têm uma programação existente, nós precisamos desprogramar, nós precisamos reprogramar, na verdade. Desprogramar sistemas instalados negativos que foram implantados desde o útero materno, desde vidas passadas, desde o campo sistêmico, familiar e ancestral que a gente carrega. Desde a nossa infância nós temos muita coisa para reprogramar. Desde os traumas, experiências que nós vivemos. Mas nós temos possibilidade de fazer isso e trazer uma nova informação, porque o nosso cérebro, ele é um computador. Não existe tempo e espaço quando a gente fala de cérebro. Tudo acontece no momento presente para o cérebro. Então o que você viveu anos atrás ou na tua infância, que liberou um gatilho, ele está armazenado no teu subconsciente. E quando você for viver experiências
parecidas ou mesmas experiências, ou que o teu cérebro entenda que você vai passar por um processo parecido de trauma ou algo forte, impactante, ele vai te gerar um gatilho. E vai te bloquear, e vai te limitar. Então, quando você muda a informação e traz uma nova informação para esse sistema cerebral, quando você reprograma, trazendo a percepção de que já passou, de que agora pode ser diferente, trazendo uma percepção e consciência junto ao teu eu superior, aos nossos campos mentais e psíquicos também de vidas passadas, você começa a ter ações diferentes a partir desse novo programa, que é coragem, que é discernimento, que é nova consciência, que é amor, que é perdão, que é compaixão, que é humildade, que é olhar mais para si mesmo sem entrar no processo de julgamento, da insegurança, da autocobrança, das limitações que são criadas por esses gatilhos e experiências registradas. Esses registros estão também no corpo espiritual. Eles também estão nesse condomínio. E por isso a gente tem que buscar ferramentas que também reprogramem essa parte. Algumas pessoas nunca vão se curar porque nunca vão saber desse conhecimento. Vão tratar com uma terapia, vão reprogramar aqui, vão fazer uma constelação aqui. Ok, isso é bom, é benéfico, mas muitas vezes não é o suficiente. E por isso é uma caminhada. Você precisa continuar caminhando e buscando, porque o caminho, ele vai te levar à cura quando você decide se curar. E por isso não dá para parar. E aí você vai chegar nos lugares certos que vão te trazer a tua medicina para aquilo que você precisa. Porque Deus trabalha assim no nosso caminho. Se nós nos colocamos dispostos a ser aprendizes, responsáveis pela nossa existência, a nossa transformação aqui, se realmente nós estamos despidos do ego, vivendo a experiência de servir, de aprender e de transbordar amor, para elevar o nosso nível vibracional de consciência e passar dessa dimensão para outra, nós estaremos sendo guiados para a medicina que nós precisamos. E é por isso que a consciência cura. Quanto mais consciência, mais busca, mais transformação interna, energética, espiritual, o próprio caminho divino, os nossos guias, mentores, protetores, que são a extensão da consciência maior, nos impulsionam e nos direcionam para aquilo que a gente precisa viver, aprender e se conectar. Porque através das experiências é que nós vamos nos curar. E também através das experiências nós podemos adoecer. Por isso é uma questão de escolha e visão sobre o mundo. Nós podemos interpretar uma experiência como algo difícil, um castigo divino, um sacrifício, um karma, ou nós podemos olhar a mesma experiência com maturidade e perguntar: o que isso está me ensinando? O que Deus está me mostrando através dessa experiência negativa que eu preciso aprender? Quando você se coloca a aprender com essa experiência, não existe nada difícil, negativo ou problema. Existe oportunidade. E quando a gente vê oportunidade em tudo, nós começamos a crescer. As doenças não têm mais espaço para se manifestar, porque a tua estrutura energética, espiritual, vai dando sustentação em tudo aquilo que você está aprendendo. Um grande mestre, ele se torna mestre porque ele se coloca como aprendiz a aprender. Todos que querem aprender, que se dedicam, que buscam por si mesmo, que querem aprender sobre si mesmo e sobre tudo aquilo que sentem, tudo aquilo que vivem, eles se tornam mestres do caminho. Essa é a grande chave que Jesus nos deixou. Fará muito mais do que eu. Vós sois deuses. Ele falou isso. Se nós somos deuses, é porque nós temos a centelha divina dentro de nós. E tendo a centelha divina aqui, quem poderá nos parar? Quem poderá nos limitar? Quem poderá nos adoecer? Quem poderá nos julgar? Só nós mesmos.
E esse poder de só nós mesmos fazermos isso é o poder que nós temos também de nos curar, nos amar, nos nutrir todos os dias de coisas boas, profundas, que elevem a nossa vibração. Se tudo é vibração, por que nós escolhemos vibrar na frequência mais baixa, que é o medo, a culpa, a vergonha? São as vibrações mais baixas que desestabilizam o teu sistema energético e espiritual. E aí começa a materializar a doença para ser uma forma de expurgar e de te mostrar através do sintoma de que você precisa olhar mais claramente para aquilo. Se nós podemos escolher, vamos escolher vibrar na frequência mais alta, que nos alinha com a alegria, com o amor, com a abundância, com a prosperidade, com a saúde. Nós somos um imã. Cada vez que eu penso repetidamente o mesmo pensamento, e isso se torna uma malha magnética tão pesada que vai desestruturando a nossa energia e vai desequilibrando os nossos chakras, os nossos centros energéticos ao ponto de gerar doença. Então, as nossas doenças são geradas pelo nosso pensamento, pelas nossas crenças, pelos nossos karmas passados, que muitas vezes a gente escolheu vir passar por essa doença para resgatar, para aprender com ela aquilo que a gente não aprendeu lá atrás. São ensinamentos, não são castigos. Mas nós podemos mudar nossa realidade assim, quando nós decidimos aprender. Quando nós paramos de ficar na inércia de que o culpado é outro, de que agora eu tenho esse diagnóstico, ó céus, ó vida, eu preciso viver assim. Quando nos acomodamos e principalmente não entendemos quem é Deus e qual é a nossa missão aqui na Terra. Se existe um Deus, esse Deus é amoroso, ele não é castigador. Eu sei que ensinaram para nós que ele é castigador e punidor. Isso foi mais um sistema da Matrix para você se distanciar do teu eu sou, do teu eu divino. Jesus falou: vós sois deuses. Por que você acha que o Pai vai castigar o teu filho? Castigar nós, filho dele. Então, essas percepções fazem com que a gente tenha liberdade de escolha sobre: eu quero adoecer ou eu quero me curar? Eu quero evoluir ou eu quero continuar com esse padrão de crença limitante doutrinário, cabresteado dentro do sistema, seguindo o que todo mundo faz porque disseram que era bom? Disseram, porque você está vivendo a experiência muitas vezes e não está sendo benéfica para você. Então, seja disruptivo. Pague o preço de desagradar e ir contra a manada. Pague o preço de ir contra o sistema, mas jamais negue quem você é, o que você acredita e os teus valores. A cura está em resgatar a tua identidade. Seja humilde para aprender, mas seja mestre do teu caminho, sabendo o que você quer viver. Quais são as tuas escolhas? Isso define a tua vida. Isso define saúde e doença. Aprofundando mais sobre a autocura, eu quero falar para vocês que a mediunidade ela faz parte também. Todos nós somos seres mediúnicos. Preciso te falar um pouco mais sobre mediunidade porque as pessoas confundem. Há tanta bobagem, há tanta gente falando tanta merda sobre mediunidade que faz com que as pessoas sintam medo e achem que só existe mediunidade de incorporação. Todos nós somos médiuns. Médiuns quer dizer, eu sou intermediário entre o mundo da terra e o mundo espiritual. Se você reza e acredita que existe alguém acima, você está trabalhando a sua mediunidade. Mas dentro do processo de cura, o que eu quero dizer para vocês é que tem gente que vem com compromisso mediúnico muito maior dentro do seu processo de transformação e precisa entender que muitas vezes sintomas do corpo, doenças ou processos psíquicos emocionais são por uma mediunidade não trabalhada, por a negação do espírito de não fazer o que precisa aqui na Terra, de não assumir esse lugar que ele mesmo escolheu. A gente escolhe
quando volta aqui, tudo que quer viver, experienciar, nós temos ainda esse presente divino de poder, só que a gente esquece quando entra no processo ali de acoplamento no físico, espiritual, no útero materno. Mas todos nós sabemos. E agora nós estamos relembrando quem nós somos e a nossa capacidade mediúnica de resgatar a nossa capacidade mediúnica de sentir. Nós não temos só 5 sentidos. Isso são os sentidos da matéria. Ouvir, cheirar, ver, falar. Nós temos outros sentidos que estão sendo despertados. E esses sentidos que estão sendo despertados, as pessoas todas estão sentindo profundamente, não estão sabendo lidar, e isso está gerando um conflito emocional, um desgaste energético, abrindo brecha para obsessores e perca de energia vital, e estão adoecendo também. Então, é muito amplo o processo de cura para a gente se limitar a achar que é somente com remédio e diagnóstico. Até porque, se as tuas células estão adoecendo ao ponto de gerar um sintoma no teu corpo, os teus canais que emitem essa energia, que pegam do universo e emitem para os teus órgãos, porque eles estão intimamente ligados, eles estão em desequilíbrio, eles estão em déficit. Como que você reequilibra essa energia para poder ajudar os teus órgãos a se recuperar, já que está manifestada ali uma doença? Aumentando a tua frequência, aumentando a tua conexão espiritual, tendo práticas e comprometimento diário com a espiritualidade, reprogramando a tua mente e fazendo técnicas energéticas que repõem essa energia. Tem muitas técnicas energéticas e vibracionais. Já existem macas de cura quântica, onde a pessoa entra dentro da maca e durante 5 minutos reprograma a parte celular e a pessoa sai ali sem uma doença, sem um câncer. Vocês sabiam disso? Já existe. Por que não temos acesso? Por que não chegou até aqui? Porque tem um sistema. O sistema ganha muito com pessoas doentes e sem conhecimento. Porque continuam manipulando, continuam doentes. Controle populacional. Por que não investe em educação e autoconhecimento? Porque conhecimento é poder. É o que eu falei para vocês. Então, isso fez eu abrir a minha visão do mundo, da minha missão aqui, e curar profundamente o que eu precisava, assumindo o meu caminho. Eu tinha a escolha de me tornar depressiva, continuar depressiva, compulsiva, talvez cometer um suicídio, porque era isso que vinha na minha cabeça, quando eu não entendia as falas que vinham na minha mente, que era do meu processo mediúnico. Tudo isso acontece. Quantas pessoas pensam em suicídio? Quantas pessoas são internadas em hospitais psiquiátricos e só são dopadas, só sofrem interferências químicas no cérebro, porque é claro que tem um dano químico que precisa sofrer uma interferência, mas tem muita interferência obsessiva, espiritual. A sombra, ela atua quando a pessoa não está firme na sua identidade, não está firme na sua espiritualidade, quando o seu emocional ele está tão em desordem que ele acaba entrando na vibração mais baixa e abre porta para que outros seres obsessores e a própria psique se auto-obsidie, e ali a pessoa fica presa numa armadilha e não consegue sair. E aí tem que tratar a parte espiritual. Então hoje é o que eu faço, eu ensino e trato a origem. Onde é a origem? É no corpo físico? Você sofreu um trauma, um acidente, rompeu um tendão no ombro, torceu o tornozelo, teve um desequilíbrio na sua coluna, é no físico? Vamos tratar o físico então, vamos aliviar essa parte, entendendo que nós atraímos as situações e, portanto, por mais que você mexa no físico para restabelecer e reabilitar,
Existe uma informação emocional ali. No momento que a pessoa está vivendo, ela atrai situações também. O corpo faz com que ela pare, paralise, tenha algum bloqueio de emoções reprimidas ou movimentos que ela gostaria de fazer e foram bloqueados, então o corpo também inflama, o corpo também paralisa, fratura e tantas outras coisas que ele manifesta por gatilhos, informações que vêm do nosso sistema nervoso para esse tipo de tecido específico. Vamos tratar a parte física, tem que buscar recurso. Enquanto matéria, nós precisamos do recurso. Eu não estou dizendo para vocês não buscarem médico, pelo amor de Deus, gente. A medicina, ela tá aí para nos ajudar a curar a parte física. Claro que precisamos, e graças a Deus existe uma medicina que ajuda muitas pessoas, vários tipos de doença e vários transtornos, e é isso. Mas nós precisamos integrar também, tendo a consciência de que eles estão cuidando paliativamente de algo que precisa ser olhado profundamente a nível energético e espiritual. Entende? E a gente precisa buscar essa integração, pegando interferência, né? Sendo paciente junto à medicina, mas questionando e buscando outras formas, reprogramando a nossa mente. Como, por exemplo, uma depressão, você não vai tratar uma depressão só com medicamento. Ela vai repor uma química que foi se perdendo no cérebro a partir de somatizações de pensamentos repetitivos, emoções e estados confusos da mente, que isso baixa a química, altera, aumenta o cortisol e inibe a serotonina, vários distúrbios hormonais. É claro que a medicação ela vai repor, vai ajudar, e por isso a pessoa às vezes tem um certo tipo de melhora, mas não cura, porque isso já é a consequência desse desequilíbrio. Então a depressão ela precisa ser tratada com medicamento, com intervenção, mas com terapeuta, psicólogo, processos de desobsessão espiritual, processos energéticos para alinhar todos os chakras, principalmente o frontal, que perde toda a conexão da terceira visão por essa massa cinzenta de pensamentos negativos que a pessoa mantém todos os dias, desse padrão que ela já criou, desse ciclo vicioso. Uma ansiedade, você vai curar com medicação? Não vai curar, você vai anestesiar, você vai parar um pouco os sintomas, ok? Como que se cura a ansiedade? Presença, aprendendo a respirar, estar no momento presente e não querer estar lá no futuro. A pessoa ansiosa, ela sempre está pensando no futuro, ela quer prever, ela quer controlar as coisas, ela nunca vive no momento presente. Coisa simples, aprender a ter presença, respirar, contato consigo mesmo, viver o hoje, que o futuro é uma ilusão, só existe agora. Então ele vive sempre na ilusão, por isso ele se torna ansioso. Academia, fazer exercício, pessoa ansiosa precisa de exercício, precisa liberar dopamina, precisa liberar serotonina, precisa ir para a natureza, pegar sol. Pessoa depressiva, ansiosa, precisa fazer exercício físico. Isso é fundamental. Depressão e ansiedade precisa desintoxicar primeiramente intestino, que é o nosso segundo cérebro, que é ele que libera a serotonina do bem-estar. E está todo intoxicado, inflamado por a forma como a gente está se alimentando, como se alimenta, dessas comidas industrializadas. Tudo está sendo alterado, está alterando a química do corpo da pessoa, está destruindo as microbiotas essenciais do nosso intestino para produzir esses hormônios essenciais para estar bem. Então não tem que tratar a ansiedade somente com medicação. E a ansiedade também precisa tratar a parte mediúnica espiritual. Precisa entender o que essa essência ela está chamando para integrar na sua identidade quem realmente ela é fora do sistema. Entende como a gente precisa mergulhar? Sem falar, que eu nem comentei aqui, sobre o campo morfogenético, que é dos nossos ancestrais. A nossa raiz que precisa ser curada, que é com os nossos pais. Todo mundo tem questões profundas da nossa criança interior a ser perdoada, curada e compreendida em relações com o pai e a mãe.
E não é balela. Por isso hoje tem as constelações familiares fazendo um trabalho lindíssimo nas relações e na percepção de vida das pessoas. Acaba o julgamento, acaba a dor, a pessoa consegue vir maduro para a vida porque simplesmente curou a sua raiz. Nós somos 50% pai e mãe. Se você não cura 50% com o teu pai ou com a tua mãe, você está sem a tua estrutura. Então, também são coisas que geram dificuldades financeiras, dificuldades no relacionamento, doenças, padrões repetitivos que a gente segue por lealdade dentro do campo familiar, que precisam ser reconhecidos dentro do processo da autocura. É um caminho lindo, maravilhoso, que nos dá várias ferramentas. Mas sem consciência, aonde a gente vai buscar? Tem gente que nem sabe que tudo isso existe. Tem gente que nem sabe que pode constelar em uma empresa que não está passando por um bom fluxo financeiro, que tem problemas com seus funcionários. Tem gente que não sabe que pode constelar uma pessoa que passa por questões de vício, dependências emocionais. É claro que a constelação é importante e é uma parte fundamental, mas não é só ela, como eu falei, tem que integrar outras ferramentas. Tem que entender a sua ancestralidade, entender que você tem uma missão, uma lealdade com essa ancestralidade, como hoje eu resgatei a minha e trago essa força curadora dos povos indígenas, trago dentro das minhas veias a história dos meus avós indígenas, negros, italianos, né? A gente tem uma linhagem de ancestrais muito grande, que a gente precisa integrar, honrar, entender de onde que a gente veio, para poder curar. Uma árvore, ela só se mantém em pé e dando frutos se ela está com a raiz firme, bem nutrida. Essa nutrição, ela vem do pai e mãe, da nossa ancestralidade. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, existe um caminho de cura. Todo mundo pode se curar e toda doença pode ser curada. Eu falo isso com a maior certeza da minha alma, porque eu já vi, recebi informações e pedi para que cada vez mais eu tivesse sinais e respostas, e eu vi acontecendo muitas curas. Para mim entender e aceitar que a cura existe, que todos nós estamos aqui para nos curar, para evoluir e para crescer. Que o nosso corpo é apenas uma forma humana na matéria, aqui vivendo essa experiência humana na matéria, de expressar um sintoma para que a gente olhe para ele e entenda o que está registrado ali, qual é a informação, o que eu preciso aprender. Consciência. A partir do momento que eu tenho consciência, que eu olho para aquilo que eu sinto, que eu sou, que eu estou vivendo, eu entendo o caminho e busco ferramentas para me ajudar. Ninguém consegue sozinho. É difícil a gente olhar para as nossas sombras. É difícil a gente admitir muitas coisas, largar nosso ego e olhar e dizer, nossa, eu tenho essa sombra aí, eu sou isso aí, barbaridade. Mas é tão digno, é tão maravilhoso a gente olhar com honestidade as nossas sombras. A partir desse momento, quando tu olha com verdade, com compaixão daquilo que você é, sombra e luz, a sua luz começa a se acender. E você começa a jogar essa luz para essa sombra. E você começa a ressignificar, a dar um novo sentido sobre quem você é. Parando de se punir, mas colocando-se num lugar de integridade. Seja íntegro. Integridade é uma coisa que a minha mestra sempre me ensina, que é a gente sempre estar olhando quem nós somos, sem julgamento, mas nos permitindo a melhorar aquilo que a gente sabe que precisa melhorar. Integridade. Com todas as coisas que existem no nosso caminho. Sombra e luz. Então não se limitem a achar que ninguém pode se curar. Você pode se curar através do poder da mente. Loise Hay se curou de um câncer. Foi o primeiro livro que eu ganhei da minha mãe e eu li. Ela se curou de um câncer através da mente. Aquilo já despertou em mim
a vontade de entender mais, né? A gente já vem com certas coisas no nosso caminho, nada é por acaso, e aquele livro marcou muito. Joe Dispenza também é um palestrante, escritor, quiropraxista, cientista, pesquisador, que conta da sua experiência de refazer as vértebras quebradas após um acidente de carro, com o poder da mente. Ele ia ficar paraplégico. Se passasse por uma cirurgia, ele corria esse risco. E ele modificou a realidade dele através da mente, meditando, entendendo como as células podiam se reestruturar a partir da consciência. Então a nossa mente é muito poderosa. Você pode fazer a autocura através da mudança de pensamento e sentimento. Eu falei que as células são energia e elas têm uma vibração. E o coração, gente, é a nossa parte mais forte de conexão com o universo, com o Criador, porque o nosso coração, ele é magnético. Ele é muito maior em frequência magnética do que o cérebro, então ele consegue captar a distância, sentimentos, emoções, o campo de energia, e ele sente, ele processa, e ele envia esse comando para o cérebro, e o cérebro então decide a química, as ações, as reações que nós vamos ter, mandando para o restante do nosso corpo. Então, esse mecanismo, nós podemos nos curar e podemos adoecer a partir do que o nosso coração capta, sente diariamente. Eu desejo hoje que você possa ter compreendido um pouco, porque realmente a gente poderia ficar aqui por muito tempo falando sobre várias questões que podem ser curadas e que talvez você nem sabia ou já perdeu a esperança ou gostaria de entender mais como que isso acontece. Cada caso é individual, cada ser é único, cada um tem um processo, cada um tem um nível de consciência para compreender isso que eu estou falando. Para alguns vai ser disruptivo, para outros vai ser uma bobagem. O importante é que a gente entenda que em cada nível de consciência, cada informação que chega até nós, ela não se perde, ela também é uma energia. E eu estou aqui com a energia para que essa consciência ela chegue até você e traga algo benéfico, de você olhar para a sua vida e para você de outra forma a partir de agora. E a gente vai estar aprofundando mais questões específicas sobre alguns sintomas. Não existe uma cartilha, uma receita, mas existe uma forma de a gente identificar através dos sintomas qual emoção está ali. Existem ferramentas, como eu já ensinei para vocês, e volta lá no terceiro vídeo que tem uma ferramenta de reprogramação que ela esgota. A partir do momento que é tocado no corpo, ela envia uma informação a partir do sentimento, do pensamento que você vai repetindo, e ela vai limpando esses canais. Assim como existem outras ferramentas que hoje eu trabalho também, que trazem a percepção sobre o que precisa ser curado, externalizado, ressignificado. Então hoje eu sou mentora de cura justamente porque eu não me limito a nenhuma ferramenta. Tenho 50 formações, além da formação em fisioterapia, sou pós-graduanda em neurociência também. Entre outras, tenho 50 ferramentas. E quando as pessoas me perguntam, eu não gosto de colocar isso numa caixa, de intitular isso, sabe? Porque eu olho o ser humano único. Então a gente vai pegar todas essas ferramentas que estão nessa caixa e vamos tirar aquela que para você vai fazer sentido dentro do seu momento, dentro da sua busca e dentro da sua consciência. E é isso que faz uma mentora. Ela te guia, ela te mostra que existem ferramentas e vai te auxiliando para que você vá limpando todas as camadas
e chegando na verdadeira origem, na causa do que você sente, para que o sintoma ele vá sumindo, você vá se transformando, você vá despertando e comece a estar num estado real de identidade, de equilíbrio, de consciência. Alinhando corpo, mente e espírito, você vai sempre ter a sua essência em boa saúde. Não existe espaço para a doença quando nós estamos vibrando na consciência divina integrado com quem a gente é. Eu desejo que isso chegue para você com uma forma mais amorosa e eu te espero no próximo vídeo para que a gente possa estar entrando mais profundamente no caminho da autocura, trazendo outras percepções sobre o caminho que eu trilhei. Tem várias formas de a gente poder acessar isso. E eu quero estar falando para você, para que você experimente, viva e se permita a curar o seu coração, a sua mente, o seu espírito, ou qualquer doença que hoje você tenha, ou qualquer situação difícil que esteja acontecendo, porque tudo é um espelho. O que você emana para o universo, ele devolve para você. O que você sente, você se torna. Tudo é sobre você, tudo é sobre nós. As coisas que você está vivendo hoje, externamente, também são um reflexo das tuas crenças, das tuas experiências, do que você ouviu, sentiu, acreditou e falaram para você. Todas as dificuldades, seja no relacionamento, na vida financeira, na dificuldade de ser quem você é hoje, tudo é baseado nas crenças que você tem, o pensamento que você tem dentro de você e pode ser reprogramado. Quando estamos alinhados, não há problema, há oportunidade. Isso é autocura, a consciência de podermos mudar a nossa realidade a partir do que sentimos, a partir da consciência, do conhecimento e da disciplina de querer mergulhar mais nas informações. Que a luz divina abençoe você. Se isso fez sentido, eu peço para que você curta, compartilhe, dê o seu like, para que a gente possa estar fortalecendo a nossa comunidade, de mais pessoas entenderem esse caminho, elas possam se curar, elas possam ajudar outras pessoas e a gente possa estar lançando a semente ao solo para plantar uma nova consciência para as futuras gerações, para a gente assumir o nosso lugar aqui, de transformação e de servir. Um beijo grande e que a luz divina esteja com você. Até o próximo vídeo. Hash Hash!